quê? Porque novamente os terreiros ficaram sob a proteção das secretarias de segurança pública e dos serviços de higiene mental, ou seja, para se tocar um candomblé tinha que ir até a polícia, pedir uma autorização e era mediante essa autorização que esse candomblé podia ser tocado ou não. Por quê? Porque como que o código previa a punição por curandeirismo, magias e seus sortilégios, o terreiro era uma questão de higiene mental. Então era como se o terreiro produzisse uma fábrica de doidos, de loucos. E, portanto, o serviço de higiene mental tinha que praticamente fiscalizar aquilo. Não considerando, obviamente, que era exatamente o contrário, né? O terreiro foi desde sempre um espaço de resistência, um espaço até de sanidade, né? Da população escravizada, que muitas vezes se viam destituídas da sua categoria de pessoa humana. E o terreiro não só retornava a eles a ideia de que eram pessoas, mas também que tinham uma ancestralidade, tinham um pertencimento, né, a um grupo, a uma família, a uma etnia, enfim, a uma cosmologia, né? Saravá, Axé, Mojubá, muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando aqui nosso evento Ubuntu, mais um dia, mais um encontro nesse terceiro dia do nosso evento Ubuntu, para conversar hoje com o professor, doutor Wagner Gonçalves, sobre Exu. E a todos e todas que estão nos acompanhando aqui, eu sou Rodrigo Queiroz, sou pai de santo há mais de 25 anos dentro da Umbanda e venho também como diretor do Umbanda EAD, que completa esse ano 18 anos. E nos últimos anos eu venho mergulhando nos estudos mais profundos e acerca das tradições e cultura afro-brasileira, que é o que me levou a também idealizar e convocar esse céu estrelado de mestres e grandes lideranças das tradições religiosas afro-indígenas para encabeçar esse projeto que é a Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, que, portanto, transcende em muito a Umbanda, transcende os candomblés e nos faz entender a magnitude da pujança das tradições afro-indígenas no Brasil a partir da multiplicidade de caminhos que a gente vai ter contato dentro desse curso, que é o primeiro curso com reconhecimento pelo MEC e único, né, no momento, com esse universo de temática. E que, nesse momento, né, a gente está aqui abrindo a quarta turma, e esse evento é para justamente, né, convocar vocês, esclarecer para vocês um pouco do que se trata aqui, conhecer um pouco desses mestres e mestras que compõem o nosso corpo docente, e aí sim você vir para cá, né, para a experiência de estudar dentro da EAD Ubuntu, essa jornada de conhecimento tão incrível. Então, nesse sentido, cada evento que a gente propõe aqui, a gente consegue conversar com alguns desses nossos docentes. São mais de 15 docentes, entre eles doutores, a maioria deles são doutores e iniciados e lideranças nos seus segmentos, assim como o próprio professor Wagner, né, que é livre docente da USP, um dos maiores antropólogos do nosso país dentro desse universo religioso, autor de muitos livros e recentemente lançou o extraordinário livro Exu, o Deus Transatlântico,
que, no meu entendimento, e acho que no entendimento de todo mundo que teve contato com esse material, é hoje o material mais completo de pesquisa sobre Exu no território aqui brasileiro, no território iorubá, o processo de demonização e distorção de Exu, né, estrategicamente aqui no nosso país, e que ele traz as pesquisas dele, fotos e provas e evidências, etc. E falando de Exu, Exu Orixá, Exu para o Candomblé, Exu para Umbanda, então também traz aspectos de Exu na Umbanda, Exu entidade e quase 200 de mitos, né, contos de Exu que foram compilados por mais de 20 anos por ele. Então, é disso que se trata um pouco também o nosso tema aqui de hoje. Eu quero já agradecer os mais de 300 participantes agora, nesse exato momento, ao vivo, nessa quinta-feira, 18 de abril de 2024. Agora são 20 horas e 15 minutos. E então eu aproveito para a gente abrir caminhos e fazer algo que Exu gosta muito, né? Que é a troca, né? Exu é o senhor do mercado das relações, né? A grande feira das nossas relações. Então, desce o dedo no like aí, curte aí nossa live, compartilha, pega já o link aí, manda para o grupo da família. É legal chamar a família evangélica também, para eles poderem, né, ficar aqui mais a par do conhecimento verdadeiro e desconstruir seus preconceitos, né, suas intolerâncias, seu racismo religioso. Mas brincadeiras à parte, convida todo mundo que você possa, coloca aí nas suas redes sociais, é muito legal a gente poder disseminar ao máximo essas oportunidades de trocas de saberes e conhecimentos. Verifica a sua inscrição no canal, porque a sua inscrição é muito importante. Tudo que a gente publica aqui com frequência, você vai ser notificado, você vai saber que está aqui e não perde nós de vista. Esse tipo de pedido que a gente faz e é necessário, é porque é assim que funciona essa bolha que a gente está inserido aqui, que é o YouTube, né? Ele entende que é bom aquilo que tem curtida, aquilo que tem comentário, aquilo que as pessoas compartilham, não faz tudo muito sentido, inclusive, e aí ele começa também levar a recomendação para outras pessoas que querem saber mais desses assuntos também, tá bom? Muito, muito grato mais uma vez pela sua participação. E hoje é o nosso terceiro dia, penúltimo dia. Amanhã encerraremos o nosso evento com um tema muito bacana também sobre mediunidade e transe. Logo mais eu comento sobre isso. Pois bem, então, muito boa noite, professor Wagner. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todas as pessoas aí que nos acompanham. É um grande prazer estar aqui. É um grande prazer estar falando sobre esses temas, né? Falando sobre Exu, né? Então, começo saudando, né? Essa poderosa força, energia que é Exu, Laroye, né? Claro, eixo. Então, o meu saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, a todas as pessoas de axé, todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Olha, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, professor. Pelotas, Goiás, Rio de Janeiro, aqui Guarulhos, São Paulo, Ribeirão Preto. E eu quero saber aqui de vocês, quem aqui já é aluno da EAD Ubuntu, que já dá um salve aí para a gente saber que você está aqui, já conhece o professor, né? O professor Wagner, ele dentro desse nosso curso, ele foi nosso principal mentor, consultor para construir o programa de conteúdo e é responsável por muitas disciplinas, principalmente os módulos de antropologia, o aspecto sociológico, entre outros assuntos que é o seu universo
de conhecimento. É uma satisfação imensa, né, tê-lo aqui conosco e essa parceria por acreditar nesse projeto, professor. Então, a gente faz questão de que, tanto quanto possa, a sua agenda permitir, sempre esteja aqui nesses encontros ao vivo também com a turma, né? Olha assim, ó, o Gustavo Oliveira vai ser seu novo aluno, ó, tá finalizando a matrícula. Aurora, lá do sul de Minas. Quem mais aqui que falou que é aluno já, estudando com o professor? Ou alguém que é da USP, né? Porque o senhor conduz um curso dentro da USP, dentro dessa temática há muito tempo, né, professor? Fala um pouco sobre isso. Então, esse curso que a gente leciona lá na USP, que se chama do Afro-Brasileiro, Religião e Cultura Nacional. Então, a gente tem esse curso há cerca de 20 anos, né? É uma optativa dentro da grade curricular, e ele tem como objetivo, basicamente, mostrar numa primeira parte do curso como que o terreiro foi uma invenção do Brasil, né? O terreiro, como a gente conhece hoje, né? Aqui no Brasil, eu sempre digo isso: a gente vai para a África e não vai encontrar o terreiro propriamente nos moldes que a gente tem aqui no Brasil. A gente vai encontrar templos, né? Dedicados às várias divindades, né? Aos orixás, aos oduns, aos inquices. Mas essa forma de reunir, né? O panteão em um único espaço é uma forma construída no Brasil por conta das condições históricas, né, e socioeconômicas a que estavam expostos os africanos e seus descendentes. Então, a gente diz que o terreiro é uma invenção do Brasil, mas assim como o terreiro foi inventado pelo Brasil, né, o terreiro também inventa um Brasil. Então, na segunda parte do curso, a gente mostra que Brasil é esse que o terreiro inventa, né? Porque se a gente for pensar as nossas as nossas produções culturais, as nossas manifestações, a gente vai ver que não houve apenas uma contribuição, né, do legado africano na constituição da nossa nacionalidade. Esse legado, mais do que contribuiu, ele constituiu. Então, o Brasil ele foi constituído por uma percepção que o terreiro produziu, né? Então a gente tem essa produção nas manifestações festivas, né? No carnaval, no jongo, no samba, no maracatu, nos afoxés, né? Tudo aquilo que saiu para a rua, né? Então o terreiro ele transborda os seus muros, né? E produz essa cultura nacional. Ele vai para a literatura, não é à toa que o nosso escritor mais conhecido fora do Brasil, que é Jorge Amado, foi um escritor que o tempo todo trabalhou com personagens vindos do povo de santo, né? Então são vários livros clássicos aí que ele divulgou o terreiro para fora do Brasil. Então tá no cinema, né? Não é à toa que nossa primeira palma de ouro no Festival de Cannes foi um filme chamado Pagador de Promessa, que é da temática de terreiro, né? Então a gente vê isso na literatura, no cinema, a gente vê isso nas festas, como eu disse. Então toda esse jeito de ser do terreiro foi para a cultura brasileira. Então na segunda parte do curso a gente tenta mostrar como que o terreiro criou essa relação, né, com essas outras esferas da cultura nacional. E, por fim, na terceira parte do curso, a gente faz uma avaliação sobre a questão de, embora a população africana e seus descendentes tenham, né, construído esse Brasil, elas sempre estiveram alijadas dos produtos desta construção, ou seja, essa produção, por fim, não acabou dando mobilidade social às populações negras, ao contrário disso, né, elas sempre foram expoliadas, né, do direito, né, da cidadania cultural, do direito da cidadania civil, e nesse sentido, então, elas acabam não sendo reconhecidas como as grandes produtoras desse país, né?
essa falta de mobilidade, então, a gente discute isso através dessa terceira unidade do curso, que eu chamo de o poder da cultura e a cultura do poder, como que as relações de poder, né, e cultura, elas se imbricam, né? E aí a gente fala da questão do racismo religioso, da intolerância religiosa, né? Discute toda essa questão de uma falta de reconhecimento do Estado, né, perante esses símbolos que são tão poderosos, né, da cultura negra. Então, o nosso percurso do curso é basicamente esse, e eu tenho tido a grata satisfação, né, de ao longo desses 20 anos, né, ter podido trocar muitas informações, né, com todos os alunos e alunas que passaram por esse curso, acabaram, inclusive, se graduando e indo para a pós-graduação, se tornando pesquisadores, e fico muito feliz que isso tenha tido bastante frutos, né, ao longo desse tempo todo. Esse curso dentro da USP é optativo na graduação, no nível de graduação? No nível de graduação. Aí existe Legal. uma versão dele que é dada também na pós-graduação. Então, ele é dado tanto na graduação quanto na pós-graduação. Mestrado e doutorado? Mestrado e doutorado, Que legal, exatamente. né? Uhum. E a procura é grande, professor, nesse universo da USP? É bastante grande. A gente tem tido uma média de 80 a 100 alunos na graduação, né? O que para um curso de graduação é relativamente uma quantidade grande de alunos, né? E ele também tem alguns outros atrativos que eu acho que são importantes, que é o fato dele não ser um curso apenas de sala de aula, né? A gente procura também fazer atividades fora da sala de aula, porque eu sempre digo que falar de uma experiência religiosa em que o fundamento dela é a experiência do território corpo, né? Então é muito difícil você ter ideia do que significa essa experiência cultural e religiosa se você apenas lê a literatura e não vá viver essa experiência. Então é uma questão importante que o curso ele prevê um conjunto de saídas a campo, como eu chamo, né, de incursões, de visitas, né, a unidades tradicionais de terreiro. Então a gente vai ver festas no Candomblé, festas na Umbanda, a gente visita todo ano o Santuário Nacional da Umbanda, a gente faz oficinas de culinária religiosa, de modo que as pessoas possam ver a estética religiosa no terreiro, que eles possam ouvir, né, a música sagrada, que eles possam saborear, né, as oferendas que são feitas no terreiro através dessa oficina, enfim, que eles tenham uma imersão com todos os sentidos mesmo, né, que é isso que faz a diferença de uma religião experiencial, né, uma religião em que o Deus está na pele, né, de uma religião que ela é mais, vamos dizer assim, mentalizada, né, pela conversão, como nas religiões monoteístas, em que você está diante de um livro, de uma mensagem, né, e procura absorver aquela mensagem através de um comportamento, né. Então essas religiões da tradição, da experiência, da comunhão, né, da pessoa com a sua divindade, ela é extremamente revolucionária, porque ela amplia a noção de pessoa e a própria noção de corpo, né? Então, por isso que é muito importante que as pessoas sintam isso, né? Sintam cheiros, presenciem as danças, diferenciam uma dança de Oxum, que é leve, dengosa, de uma dança de Ogum, que é rápida, ou de Inhaçã, que é guerreira, né? Vejam como que os ritos são elaborados dentro da comunidade. Então, eu acho que isso é uma forma importante, né, que o curso busca, tem como objetivo, né, trazer aos indivíduos essa experiência que é própria da religião, né. Eu quero destacar aqui, porque o senhor falou uma frase aqui que parece comum para o senhor, mas é um
um trovão aqui. E para que vocês que estão nos acompanhando anote. Olha a frase que o professor falou definindo as tradições de terreiro. Religiões em que Deus está na pele. Olha essa frase. Isso é muito profundo, né? Deus, né? Os deuses são provados de forma sensorial mesmo, né? É no corpo, né? Isso é encantador, fascinante. Isso é muito, muito potente. Tem uma frase, uma das nossas conversas, professor, que o senhor falou assim, ainda falando sobre isso, né? Que você está falando que o terreiro é uma invenção do Brasil e o terreiro inventa o Brasil, mas tem algo que você define ali o ambiente de terreiro como a primeira proposta civilizatória para o Brasil, né? Eu gosto disso, né? O que quer dizer isso para o nosso público assimilar, professor? A sociedade brasileira, ela não existe desde que os portugueses chegaram aqui, né? É diferente, por exemplo, de um processo, é, é, por exemplo, inglês, né, em que os ingleses vão para a América do Norte para, de uma certa maneira, fundar uma nova sociedade, ou uma sociedade diferenciada daquela que eles tinham, né, na Europa. A colonização brasileira, ela foi feita na base da vinda dos portugueses para o Brasil, né, que nem era Brasil ainda, enfim, e aqui durante muitos séculos, né, virou uma espécie de espaço produtor, né, de mercadorias, né, através de uma compreensão do africano como outra mercadoria, né? Então, essa ideia de que mercadoria produzia mercadoria, né? Porque o corpo africano, a pessoa africana não era vista exatamente como um ser, né? Era visto como uma engrenagem dentro de uma de uma máquina, né? De produzir riqueza. Então, primeiro é o açúcar, depois o ouro, depois, enfim, outros produtos da lavoura, né? Café, enfim. Então, a gente nunca teve um projeto de sociedade civil. A gente nunca teve que pensar o Brasil como um projeto, e isso só foi sendo feito muito lentamente, sempre sobre o tutorial, né, da coroa portuguesa. Mesmo na nossa independência, né, ainda assim foi a continuidade desse colonialismo português que se viu. Eu acho que a primeira vez que o Brasil tem que se pensar, né, enquanto país, né, ocorre realmente com o regime republicano, que coincide, inclusive, com a abolição da escravidão. E aí que a sociedade civil começa a ter um certo projeto de Brasil, ou seja, o que nós queremos para esse país, né? E uma das primeiras coisas que esse país decide é que o que quer que queiramos, né, não deve ter a cara do povo preto. Então, esse foi o grande paradigma do 19, quando há um processo de embranquecimento, né, de tentativa de dizer que esse país não deveria ser tão negro quanto já era. Por que que ele já era? Exatamente porque era a população africana que estava, não só do ponto de vista demográfico, né, mas também do ponto de vista cultural, pensando como que se vive nessa sociedade, né? Então, se você pega, por exemplo, o terreiro, como eu disse, né, o terreiro é uma invenção do Brasil, que ele não existe tal como ele existe aqui na África. Ele é o quê? Ele é um projeto de como, primeiro, se convive ali pessoas de diferentes etnicidades, né? Pessoas vindas da África Ocidental, pessoas vindas da África Central. Então, a primeira proposta do terreiro é construir uma ideia, um conceito de meta-etnicidade, ou seja, para além da etnicidade, né? Como que iorubás convivem com jejes, jejes convivem com Fante Achante, como convive com pessoas vindas da área Banto, né? Então, essa meta-etnicidade foi o primeiro encontro, foi o primeiro abraço, foi primeira forma de acolhimento, né? E não só de pessoas,
mas também das suas divindades, né? Hoje é muito comum que a gente encontre pessoas como orientais, né, japoneses, europeus, alemães, franceses, enfim, né, recebendo Ogum, recebendo Oxum, recebendo Xangô, né? E aí a gente se pergunta, mas como isso é possível, né? É possível porque houve, apesar de toda a violência contra a população africana no Brasil, houve uma generosidade desses ancestrais em falar: olha, esse é o meu Deus, da minha linhagem, né, da minha família, mas eu concedo ele como um bem cultural para você que não é da minha linhagem, que não é da minha família. Então, essa ideia de que os deuses que eram étnicos se tornaram deuses universais foi uma construção do terreiro. Então, o terreiro ele constrói uma sociedade multiétnica ou metaétnica, com as suas divindades também sendo patrimônio de todas as pessoas que se submetam à iniciação. Então, bastou se iniciar, bastou se integrar à comunidade, ela pode ter na sua pele aquela divindade, coisa que mesmo em África não é tão comum assim, né? Lá a gente tem um, um conjunto de pessoas, né, específicas para receber aquela divindade. Nem todo mundo se inicia na África, né? Isso também é uma coisa que o terreiro construiu aqui no Brasil. Então, veja, primeiro, Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi até aqui, professor. Vou te interromper alguns momentos para o sim, fica à desespero da vontade. audiência. Então, nesse aspecto, duas coisas me chamam a atenção aqui. O senhor está comentando que lá, então, na Nigéria, por exemplo, vamos dar uma localização, você frequenta um templo, mas não é para todo mundo que queira o direito de iniciar. Você Exatamente. tem que ser escolhido, alguma coisa nesse sentido. Exato. Por quê? Porque como a gente está falando de divindades que são ancestrais de reis e rainhas, a gente está falando de realezas, então, a princípio, o culto ele tem um sacerdócio nas mãos das pessoas que integram essa comunidade sacerdotal. Então, não é qualquer pessoa que chega e fala, bom, eu vou receber Xangô, eu vou receber Oxóssi. Tem as famílias que são aquelas que são resultado do quê? De linhagens, né? E que elas detêm o culto ou a regulação do culto. Não quer dizer que são classes sacerdotais exclusivistas, né? Ou seja, todo mundo pode cultuar, todo mundo pode estar sob a proteção daquela divindade. E aquela divindade ela protege a sua família, a sua cidade, o seu povoado, a sua comunidade, enfim. Mas não necessariamente as pessoas se tornam eleguns, ou seja, pessoas que manifestam no corpo aquela divindade. Até porque não é necessário, né? Quer dizer, se aquela divindade está no corpo de algumas pessoas, isso é suficiente para toda a comunidade no entorno louvá-la, respeitá-la, ficar feliz porque ela está ali, né? Comungar com ela valores, enfim, né? Então não é necessário. A gente no terreiro no Brasil criou um modelo que é um modelo iniciático para todos, né? Então o orixá ele passou de uma presença coletiva, sociológica, para uma presença muito mais individual, muito mais pessoal, né? É muito mais relativa ao indivíduo em si, né? Então, essa experiência de transformação, ela foi resultado do quê? Resultado, como eu digo, apesar de serem pessoas, populações extremamente vilipendiadas no seu direito à liberdade, nem por isso foram menos generosos em doar a melhor parte que havia da sua cultura, que é o acesso ao seu sagrado. Então, em toda cultura, o sagrado é uma das partes mais importantes da sociedade, porque esse sagrado é onde você deposita a ideia de onde você veio, para onde você vai, quem são as pessoas,
no que elas acreditam, na convivência entre os sujeitos. Então, quando uma comunidade doa o seu sagrado, expande o seu sagrado para outras, ela está fazendo exatamente uma forma de generosidade. Veja, a gente está falando de uma expansão voluntária, não obrigatória. Porque a gente pode também pensar, mas espera aí, o catolicismo também não estava tentando expandir a sua religiosidade? Sim, mas em qual base? Com Não que era numa intenção, né? base, não era numa base da liberdade, era uma Uhum. base da conversão obrigatória. E o terreiro, até hoje as pessoas comentam esse fato. O terreiro é uma das poucas, as religiões afro-brasileiras ou afrodiaspóricas ou de matriz africana, são religiões que não buscam convencer ninguém de nada, né? São religiões que não são proselitistas no sentido de religiões como, por exemplo, foi o catolicismo durante muito tempo, que era uma religião obrigatória, né? Então, são religiões que possuem a sua verdade, mas não impõem essa verdade a outros sistemas. Até mesmo porque, se você olha para o altar dos terreiros, esse altar pode contemplar várias perspectivas, né? Você pode ter ali um santo católico, como você pode ter uma imagem de um orixá, né? Por quê? Exatamente porque o terreiro ele agrupou, ele abraçou, ele acolheu. Então ele acolheu pessoas de diferentes etnias africanas e depois diferentes grupos raciais, porque quando os brancos entram no terreiro e recebem essas divindades trazidas pelos negros, muito interessante a gente olhar de uma perspectiva histórica. O fato desses mesmos brancos que eram os escravizadores, né, é, é, eles acabam sendo recebidos dentro do terreiro sem uma questão de barreira. Não, olha, essa pessoa também pode ter um orixá. O terreiro, ele estaria propondo lá em 1700 e pouco uma proposta de o que seria uma sociedade equânime, né? Onde há um equilíbrio aqui para todo mundo, né? Ele está propondo uma sociedade de respeito à diversidade, né? A diversidade é um dado do terreiro, talvez um dos principais dados do terreiro, né? Eu digo que o terreiro tem dois grandes conceitos, né? Que é o padê, que é o encontro, né? Então, não é à toa que toda festa de terreiro começa com o padê, que é a comida de Exu, né? A celebração de Exu, a oferta para Exu. E o que é o padê? É encontro, né? É quando então se pede, né, para que haja o encontro entre homens e deuses, o encontro entre o que está fora com o que está dentro, né, à toa que a comida do padê é levada para fora, né? E um outro conceito que é a encruzilhada, que é a diversidade. O que é a encruzilhada? Você pode ler encruzilhada de dois pontos, né? A encruzilhada é um, um ponto central onde as coisas convergem, mas ela também pode ser um ponto onde as coisas divergem. Então, a encruzilhada como um conceito do terreiro é muito importante, porque o terreiro ele sabe como fazer o encontro e agrupar a diversidade, trazer o que está distante para o centro. Então, essa ideia do terreiro de agrupar pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes raças, deuses de diferentes grupos, né? É, homens e mulheres. O terreiro é uma das instituições religiosas em que as mulheres elas tradicionalmente chegam aos postos mais altos da hierarquia. É muito comum que a gente vê, por exemplo, Yalorixás, né? Que são mulheres que chegam à posição máxima na hierarquia religiosa, tanto de terreiros de Umbanda quanto de Candomblé, do Candomblé das diversas nações, né? O terreiro ele abriga
pessoas de diferentes orientações sexuais, né? Diferentes gêneros, inclusive, né? Até transgêneros. Por quê? Porque exatamente ele tem uma compreensão que o corpo é um território de diversidades, né? Então, é muito comum que a gente vá no terreiro e a gente encontre essa diversidade, né? Eu sempre digo que uma das coisas que os meus alunos mais me perguntam quando eles vão ao terreiro é por que existe no terreiro tantas pessoas LGBTQIA+. Eu falo, não é que existe no terreiro em número excepcional, é que nas outras instituições religiosas, essas pessoas, em geral, são discriminadas, ou seja, se elas estão ali, elas não podem estar como efetivamente elas são, elas querem, né? Por quê? Porque existe uma noção de pecado, existe uma série de noções. O terreiro, ele lida com isso de uma forma muito diferenciada, dando liberdade, né, de existência potencializada dessas pessoas, né, pessoas de diferentes orientações sexuais, né, e pessoas cujo gênero também se define a partir da sua própria individualidade. É um lugar onde você vê pessoas com deficiência também sendo louvadas, né? Não é à toa que em África, por exemplo, a gente encontra divindades associadas às doenças, vamos dizer assim, que foram trazidas ao Brasil. Então, Obaluaê é um deus cuja pele é toda marcada pelas epidemias que ele carrega e que ele pode, como um deus punitivo, estender para a comunidade, ou como um deus curador médico, também potencializar a cura. Então, o corpo de Obaloaê é esse corpo em que doença e cura existem de forma dialética. Então, veja, as pessoas que têm, por exemplo, os albinos, em África são dedicadas a Oxalá, né? Então, mesmo as pessoas cujo corpo sai de uma certa normalidade, né? Elas encontram divindades no terreiro que para as quais elas podem ser, inclusive, consagradas, né? Eu sempre faço referência também a um vídeo que eu assisti na internet de uma pessoa sem uma das pernas recebendo o Sem, que é uma divindade que em alguns mitos é representado sem uma das pernas. E essa pessoa então dançava com uma perna só, em transe da sua entidade de Ossan, né? E era aplaudida pelas pessoas ao redor como uma forma de corpo que expressa o sagrado. Então, esse tipo de percepção, né, não é pouca coisa, não, em um mundo onde a gente tem um padrão de corpo, um padrão de beleza, um padrão de, né, enfim, que faz com que as pessoas ou se enquadrem nele ou sejam colocadas para fora. O terreiro, ele permite essa diversidade, ele louva essa diversidade. Então, por isso que eu costumo afirmar isso, que o terreiro, como ideia civilizacional, ele funda o Brasil muito antes do Brasil se pensar Brasil, né? Ele já tinha que pensar a diversidade, ele já tinha que pensar como que ele aglutina pessoas diferentes, diferentes grupos étnicos, diferentes classes sociais, diferentes divindades, né? Como que ele agrupa diferentes gêneros. E ele então vai produzindo lentamente, né, paulatinamente, uma ideia de Brasil, né? Uma ideia de possibilidade de existência num universo afrodiaspórico tão marcado hierarquicamente pela divisão, pela violência, né? Então, o projeto do terreiro é um projeto que antecede o projeto republicano. Antes do Brasil ser uma república, essa república já estava sendo pensada. Não é à toa que muitos chamam, inclusive, o Quilombo de Zumbi como a República dos Palmares, né? Onde você tem essa necessidade de pensar uma nova ordem social para além daquela externa, né? Professor, quando o senhor fala dessa generosidade do africano já aqui em diáspora e que ele vai compartilhar a sua ancestralidade, as suas divindades e vai ser aceito,
Isso traz uma situação atual que está acontecendo, tomando maior corpo nos últimos anos, de uma discussão de que o terreiro é um ambiente mais exclusivo para preto, que o orixá ele que o branco sendo iniciado no orixá é uma coisa estranha, porque ele não tem esse ancestral, e aí tem quem explica isso que o senhor está explicando, né? Tem quem coloca os orixás como divindades generosas, e há quem queira mesmo dizer que não, que isso deve ser reorganizado como um lugar mais exclusivo. Aí a própria história já mostra que essa posição ela é equivocada mesmo, né? Porque a divindade na diáspora ela passa a justamente transcender os espaços territoriais, né? Uhum. A gente não pode. Aí são dois planos, né? Que são dois planos que a gente pode observar eles se movimentando, né? Muitas vezes como plataformas que se separam e se conjugam. Então, uma coisa, eu acho, é a discussão dos processos de universalização dos sistemas religiosos, né? A gente pode ver isso no próprio cristianismo. O cristianismo, quando ele se coloca, né, ele se coloca como uma espécie de ruptura com o judaísmo, né? Então, quando a mensagem cristã diz, bom, todo aquele que acredita, né, em mim, no caso Jesus, tem acesso ao bem do sagrado, né? Ele está rompendo com uma ideia de religião baseada na descendência, no caso do judaísmo, né? Quando você se torna judeu a partir do fato de você ter nascido de um ventre judeu, né? De uma mulher judia. O que o cristianismo propõe é uma universalização dessa tradição judaica, por isso que vai ser conhecida como uma tradição judaica cristã, porque tem elementos do judaísmo, mas rompe ao mesmo tempo com um conjunto de outros elementos do judaísmo, e é por isso que o cristianismo se torna uma religião universal. A gente, inclusive, conhece um processo de uma etnização de Jesus que nos é apresentado muitas vezes como um homem branco de olho azul, né? Que, inclusive, diverge, né, daquilo que poderia ter sido o, a, a característica fenotípica de Jesus na história, né? Eu acho que da mesma forma que houve essa universalização da tradição judaica por conta do cristianismo, a gente também teve uma universalização dos sistemas africanos religiosos no Brasil, e não só no Brasil, né, onde essa a população africana esteve, então em Cuba, em Haiti, até no sul dos Estados Unidos. Em todos esses lugares, a religião dos orixás se tornou aberta a novos adeptos, né? Ou seja, esses deuses passaram a ser, o culto a eles passou a ser possível, né, por pessoas que não pertenciam às linhagens e aos clãs originais, né? Bom, obviamente que há um impacto nisso na concepção da própria divindade, né? Por quê? Porque a partir do momento que essa divindade passa a vir, né, no corpo de outras pessoas, ela vai se distanciando da sua origem étnica, né? Até porque reafirmar a origem étnica, inclusive, criaria uma certa cisão dentro do próprio segmento afrodescendente, ou seja, vamos supor, uma pessoa que descende de uma tradição banto, né? Cujos seus antepassados foram banto. Essa pessoa hoje pode estar no terreiro manifestando um orixá como Xangô, que se fosse mantido a linhagem étnica,
essa pessoa não poderia manifestar Xangô exatamente porque os seus ancestrais, eles não teriam aquela relação. E o contrário, né? Uma pessoa de descendência iorubá pode estar dentro de um candomblé Angola e estar manifestando um inquice de tradição banto. Então, por que que isso é possível? Porque um certo conteúdo da concepção de orixá, ou de Vodun, ou de Inquice, se transformou para se adequar a uma diversidade étnica e racial de seus seguidores. Então, isso é um plano. Um segundo plano é o que ocorre do ponto de vista das relações, né, hierárquicas na sociedade brasileira, né? Ou seja, embora muitas pessoas de terreiro estejam lá porque o próprio sistema ele permite esse culto a divindades africanas, muitas vezes essas pessoas são perpetuadoras do racismo, ou seja, elas estão ali desqualificando a própria cultura negra ou fazendo com que essa cultura ela não tenha uma visibilidade, né, a partir dos seus antepassados que foram, né, dos antepassados africanos que foram os herdeiros dessa tradição. Então, por isso que que essa narrativa em relação à presença branca, que muitas vezes acaba, mesmo estando num legado negro, não reconhecendo esse legado como negro, é que tem feito, que tem criado uma crítica severa a esse posicionamento, né? Nós, algum tempo atrás, eu digo nós, foi a Rita Amaral e eu, algum tempo atrás, nós fizemos uma pesquisa exatamente sobre essa temática, que deu resultado a um texto, a um artigo chamado A Cor do Axé, Negros e Brancos no Candomblé de São Paulo, em que a gente foi verificar até que ponto os terreiros, eles também são parte do Brasil e reproduzem certas estruturas racistas. E a gente verificou que em muitas comunidades, de fato, isso existe. Então, por exemplo, pessoas iaôs pretos ou pretas, por serem provenientes de classes dentro da estrutura social mais baixa, acabam fazendo serviços nos terreiros que não são dados a um iaô branco ou branca, né? Por quê? Porque essa estrutura racial ela se reproduz em terreiros. Mas, novamente, não se trata de algo hegemônico. Obviamente que em muitos terreiros se mantém uma certa tradição e é possível deslindar, né, as classes sociais, né, as hierarquias raciais, né, em função de uma nova hierarquia que é dada pela tradição religiosa. Ou seja, como Iaô, todos têm deveres, né, a cumprir e, portanto, vão cumprir independentemente da sua classe social. Mas dizer que não exista no terreiro uma, vamos dizer, uma, um reflexo das estruturas perversas da sociedade externa é uma certa ilusão, né? Infelizmente, a gente acaba vendo que muitos praticantes também de sistemas religiosos, eles estão envolvidos com percepções do mundo que estão fora da comunidade de terreiro. Agora, falando em termos ideais, né, o terreiro ele funda uma nova forma de pensar o Brasil como um conceito. A prática disso, obviamente, nem sempre pode ser visível em todas as comunidades. Continua sendo uma oportunidade de olhar para esse contexto e pensar a sociedade cada vez melhor, né? Eu ainda quero pegar nesse gancho, professor, e entender assim que a figura dessa presença racista, como o senhor colocou, talvez é isso que principalmente nos dias atuais, a entrada
de um novo adepto, né, de um novo iniciado, precisa passar por uma antessala de letramento, né? De consciência mesmo racial, de entender esse contexto do país, porque acho que isso, a médio e longo prazo, vai retransformando positivamente esses espaços também de terreiro, né? Eu acho que é isso que o nosso curso tem muito a contribuir, né? A gente construiu ele de uma forma, né, professor, que pudesse, além de você entender esses aspectos cosmológicos, teológicos, né, das tradições afro-religiosas, ter uma consciência histórica desses assuntos todos que forma a nossa sociedade e dá, para mim, tem sido sempre uma experiência muito sedutora, né? Perceber o quanto, se deixar, a gente vai sendo enganado, a gente vai sendo doutrinado nessas estruturas equivocadas e a gente vai contribuindo por uma sociedade violenta, no sentido histórico mesmo, né? Das relações e tudo mais. E mesmo sendo do axé, né? Mesmo sendo pai de santo, mesmo estando no ambiente de terreiro, essa minha experiência de troca com vocês, aqui nesse espaço, tem feito eu flagrar na minha própria formação conceitos que deveriam ter sido banidos, sei lá, nos meus primeiros contatos, se quem estava me acolhendo também tivesse uma consciência nesse sentido, né? É uma provocação mesmo que eu deixo aqui para quem nos acompanha aqui, né? Eu quero inclusive pedir para quem nos acompanha que é liderança de terreiro que se manifeste aí, coloque aí qual é o terreiro, se você é essa pessoa, né? Vai ser bem interessante, né? Agora, o senhor comentou que o padê é o primeiro ato litúrgico, né? De ritual dentro do terreiro, que é oferecer para Exu. E aí vem essa temática nossa aqui hoje, que é porque Exu come primeiro. Se estabeleceu, professor, uma ideia popular assim de que, olha, você precisa dar de comer para Exu, porque senão Exu vai tocar terror aqui, vai atrapalhar o xirê, né, ou a gira na Umbanda. A Umbanda reproduz esse ritual, nem sempre pondo o padê, mas saudando, reverenciando o Exu, cantando para Exu logo na abertura da sessão, da gira, né, que é como se fala na Umbanda, com o objetivo de despachar Exu, de pôr para fora, tira Exu. Que é isso, professor? Isso faz sentido? Isso tá dentro de um fundamento da cultura iorubá? Ou isso também, assim como o senhor está falando do racismo muito silencioso e perigoso no terreiro, é também um processo de demonização de Exu que a gente não se deu conta, em algum momento começou a se estabelecer isso, ou é só uma mera piração hipotética minha? Olha, é muita, assim, existe muito ruído, né, nesse conceito do despacho de Exu, né, por exemplo. Então, primeiro a gente tem que ver a semântica do próprio termo despacho, né? Quando se diz, hoje em dia não, né? Porque hoje em dia a gente entra no, no, no digital, né? E a gente tem uma certa autonomia. Mas assim, pensando algum tempo atrás, a gente, por exemplo, ia tirar uma habilitação, a gente nem pensava de pessoalmente ir lá e tirar a nossa própria habilitação, né, a carteira de habilitação. A gente ia num despachante. Né? O que era o despachante? Para o cara que sabia como resolver as questões dentro daquele universo burocrático extremamente complexo de tais e tais documentos, tais e tais, enfim, certificações. Então, quando as pessoas falam vou despachar Exu,
para muita gente era uma ideia de vou mandar embora. Não, despachar é positivo. É pedir para alguém que entende do traçado, ó, vai lá e resolve para mim, né? Vai lá e você que entende resolva isso daqui. É mais ou menos isso. Como que Exu, ele é o despachante no sentido de aquele que sabe aonde ele vai entregar a oferenda. Há mitos que narram isso, né? Porque Exu conhece as divindades, então eles sabem a quem entregar o pedido. Então foi feito um pedido, ele sabe a quem entregar. Então, por exemplo, um dos motivos do padê é fazer com que aquele alimento possa ir para várias entidades. Normalmente a gente fala, o padê foi entregue na rua. Essa é a forma mais simples de um padê, mais, vamos dizer assim, sintético, resumido. Mas o ritual do Ipadê, na sua constituição, ele é um pouco mais complexo, né? Ele envolve um conjunto aí de atos rituais, eu diria até uma tecnologia ritual que envolve alimentos, que envolve cantigas, que envolve posições, que envolve hierarquias religiosas. Você precisa de pessoas preparadas, né? Para fazer a dança, enfim, para preparar o alimento, levar lá para fora do terreiro, onde ele vai ser colocado, que é muito mais complexo. Então, assim, para a gente não entrar em detalhes, né, vamos dar uma boa resumida nessa história. O padê são preparados, são oferendas específicas, que aí são misturas específicas, farinha com água, farinha com dendê, farinha com algum elemento alcoólico, né? Em que isso é colocado numa cabaça e é levado, né, para fora do barracão, que geralmente ele ocorre dentro do barracão, para os assentamentos destinados às pessoas, às entidades, né, específicas. Então, se saúda, por exemplo, a ancestralidade feminina através das Yamis, né, que são as grandes mães ancestrais. Se saúda os Essás, né, que são os ancestros, as pessoas que fundaram aquela comunidade. Eu digo que o Ipadê, inclusive, é uma das narrativas mais poderosas que a gente tem para pensar a memória ancestral. Porque no Padê, as pessoas vão sendo saudadas, né? Saúda-se os que já se foram, sobretudo, né? Que são cultuados, e vai se declinando o nome de pessoa por pessoa, pessoa por pessoa, até chegar, inclusive, aos ancestrais africanos. Então, foi no Padê que a gente construiu uma narrativa de enraizamento dos galhos em relação às raízes. Então, se as pessoas hoje estão ali dando de comer a Exu, elas têm que saudar quem deu de comer a Exu antes delas. Porque elas não estariam dando de comer a Exu naquele momento se não houvesse quem perpetuou esse ritual que veio antes delas próprias. Então, eles vão saudando aqueles que alimentaram Exu anteriormente. E por isso que o Padê ele tem esse poder. Ele entrelaça o mundo dos vivos entre si, né, e entrelaça o mundo dos vivos com seus ancestrais e com as suas divindades. Então, o que é o despachar? É como se as pessoas pedissem, Exu, vai lá, corre o mundo, né? Por isso que muitos deles têm esse sentido, né? São inclusive chamados, né? Vira mundo, né? Corre beirada, enfim. Vai lá e entrega essa oferenda para que esse ancestral seja cultuado como a raiz de algo que hoje a gente está vendo os seus galhos. Então, Exu ele é o primeiro a comer porque ele é o sacrifício do próprio sacrifício. Quando eu faço um sacrifício, eu tenho que lembrar que aquele sacrifício, ele não é apenas algo que eu estou me comunicando com uma entidade, uma divindade naquele momento, mas uma parte desse sacrifício
é para lembrar, inclusive, da potencialidade do significado do próprio sacrifício. Por isso que há vários mitos em que Exu, inclusive ele próprio é sacrificado, e ele, no final da história, diz, olha, as minhas partes, né, as partes do meu corpo que foram divididas devem se tornar mensageiro dos homens com as suas divindades. Então, por isso que ele é aquele que tem que ser saudado em primeiro lugar. Por quê? Porque ele tem que nos lembrar, ele nos lembra, né, que sem essa circularidade, né, os sacrifícios eles não teriam significado. Então ele é o próprio significado do sacrifício. Por isso que ele come em primeiro lugar. O Exu ele tem uma relevância tão gigantesca, né, dentro da tradição afro, e aqui a gente sabe de um processo de perseguição, de demonização dele, né? Como que a gente pode entender esse tamanho da importância de Exu? Porque, veja assim, professor, eu quero dizer, Exu tem uma relevância que de tamanha importância que você não consegue se relacionar com os outros orixás se não tiver Exu no meio da relação. E Exu também é um orixá por si. E você também tem pessoas iniciadas por a Exu. Como que se dá uma iniciação, por exemplo, de filhos de Exu? Não tem mais intermediações? Ou seja, se eu for fazer umas obrigações para Oxalá, em algum momento eu tenho que estar ali me relacionando com Exu. E quando é Exu, só Exu? O Exu, enquanto divindade, enquanto orixá, ele é o princípio do próprio ele representa, né, a ideia de que ele é irmão de Ogum, ele é irmão de Oxóssi, ele tem uma genealogia, né, dentro do sistema. Então, esse Exu, enquanto esse orixá, ele é uma divindade. Agora, existe a concepção de Exu como um princípio dinamizador, né? Então, esse princípio dinamizador, o próprio Exu também carrega em si, né? A própria entidade Exu também vai carregar esse princípio dinamizador. Vamos dizer assim, como que isso foi elaborado ao longo do tempo, né? Nesse livro que você mencionou, a gente, ao reunir quase 200 mitos de Exu, a gente procurou colocá-los em ordem cronológica, né? Então, o que se percebeu é que nem todos os mitos iniciais eles tinham a presença de Exu enquanto um personagem, vamos chamar assim, né? Só para a gente entender a questão, né? Então, essa narrativa não tinha um personagem chamado Exu. Esse mesmo mito contado daí a algumas décadas, né, ele vai ter o personagem Exu. Por quê? Exatamente porque aquele princípio que não foi nomeado naquele mito anterior, ele vai ser nomeado no mito posterior como Exu, né? A ideia de que você tem esse princípio de circularidade, né, de comunicação entre os espaços, é um princípio que a gente nomeia Exu, mas que pode ser Legba, que pode ser Legbara. Por quê? Porque isso está presente em várias comunidades, né, em vários grupos, cujo nome diferencia, mas a ideia dele como princípio está dada, né? Vamos dizer assim,
Você falou para mim, você me pediu antes da gente começar a live para a gente falar bem simplificadamente, né? Mas alguns temas Não tem a gente jeito. tem uma complexidade que a gente tem que abordar. Eu digo no livro que Exu ele tem todo esses significados porque ele é o fundamento da vida social, né? Ou seja, ele representa o princípio de criação da sociedade, o princípio de troca, a possibilidade de troca que fundamenta a sociedade, né? E essa possibilidade de troca está na própria possibilidade de simbolizar. O homem é o único animal dentro da natureza que cria símbolos, né? A gente pode dizer, mas espera aí, outros animais também não produzem símbolos, não produzem cultura? Não. As outras espécies, elas têm um comportamento inato, né? Então, uma abelha nasce sabendo como fazer uma colmeia e ninguém ensinou a abelha a fazer uma colmeia. Se você desenhar uma colmeia e mostrar para a abelha, dificilmente ela vai olhar para o desenho e vai construir uma colmeia a partir do desenho. Por quê? Porque o homem é o único animal na natureza que consegue transpor sistemas diferentes e traduzir esses sistemas. Por exemplo, eu estou falando, é uma linguagem oral, mas se eu escrever o que eu estou falando e alguém ler, vai entender da mesma maneira. Ou seja, eu consigo transpor som em signos no papel. Essa capacidade de transpor esses códigos é o que faz a capacidade humana de simbolizar. E como isso é possível? Através de um sistema de troca. A gente troca entre esses planos diferentes formas, diferentes sistemas. O que eu digo no livro é que Exu é exatamente essa capacidade de transpor os códigos. Por isso que a metáfora dele é a troca, né? Nós aqui estamos conversando. O que a gente está fazendo? A gente está trocando palavras. Se a gente estivesse no mercado, a gente estava trocando mercadorias. Se a gente estivesse numa relação de parentesco, a gente está trocando pessoas, né? Uma pessoa de uma família casa com uma pessoa de outra família. Então, há uma troca de pessoas. Então, a sociedade se funda a partir da troca de palavras, mercadorias e pessoas. Quem é o símbolo disso? Exu. Porque Exu é que nos diz que isso tem significado, que a troca tem significado, que nós nos tornamos humanos quando a gente compreende o sentido da troca. Se não houver troca, não há possibilidade de construção de sociedade. Então, quando o homem cria a sociedade, ele cria a partir da ideia de que a troca é o que nos torna humanos. E, sobretudo, quando essa troca é equilibrada. Então, por isso que cada vez que a gente troca alguma coisa, uma parte dessa troca é Exu, uma parte do sacrifício é Exu, para nos lembrar o tempo todo que se não houvesse a troca, não haveria possibilidade de ter comunicação. Por isso que Exu é o grande comunicador universal, né? É ele que permite que os vários domínios dos planos, né, possam possam entrar em comunicação. Então, há muitos mitos que narram isso. Por exemplo, quando o Olodumare vai distribuir os axés para os orixás, então cada um chega e pega uma parte desse axé. Então, um pega o axé da água, outro pega o axé do fogo, outro pega o axé da terra, outro pega o axé das folhas, e quando Exu chega, não tem nada para ele, né? E como que ele é o desordenador quando há ordem e é o ordenador quando há desordem, ele começa a desordenar tudo, todos os axés das coisas. E aí então os orixás vão reclamar para o Olodumare
E Olodumare, então, chama Exu e fala, bom, já que você não ficou com nada, eu vou te dar uma coisa que é fundamental, que é a possibilidade do fogo entender a água, da água entender a terra, da terra entender a folha. E como isso é possível? Se você não for fogo, se você não for água, se você não for terra, se você não for folha, mas se você for algo que está para além disso. Ou seja, como se Exu fosse uma língua franca, que permite que todas essas coisas possam se entender. Por isso que ele é o fundamento da porta. Ele fica na passagem. Como que o dentro se entende com o que está fora e o fora se entende com o que está dentro? Através de Exu, que está na porta, nas passagens, né? Nas encruzilhadas, nos caminhos. Por isso que Exu é esse ser da fronteira. E ele é saudado à meia-noite, ao meio-dia. E essa referência, né, dele fazer as coisas se organizar ou desorganizar nos entendimentos, aí eu gosto quando o senhor explica o seu livro, a estética dele, da capa, né, que remete ao mito do gorro vermelho e preto, né? Então eu quero que o senhor mesmo explique. Inclusive o livro ele é dividido dessa forma, né? Baseado nesse mito. O lado do gorro, Exu nos terreiros, e aí depois vai ter o outro lado do gorro, Exu nas igrejas neopentecostais. Eu quero que o senhor nos elucide sobre isso e já aproveitar e comentar um pouco do livro. E eu quero, antes disso tudo, antes do senhor discorrer sobre isso, professor, enfatizar aqui para essa nossa audiência maravilhosa, consistente, que estão aqui, ó, impressionado, Ricardo Ferreira, Leandra Pedroso, bebendo essa aula, discípulo Melk, o candomblé nos capacita a lidar com a diversidade em vista de uma sociedade tão diversa como o candomblé. Aí a Giovana tá aqui, o Wilson, tanta gente bacana. E a gente está aqui nessa live de hoje, esse encontro com o professor Wagner, que é parte do nosso evento Ubuntu, que começou na terça-feira, quarta, hoje é quinta, amanhã teremos mais um episódio desse evento, e estava previsto, a gente ia ter aqui a professora, doutora mãe Cláudia Alexandre, e por uma questão de saúde, ela não vai poder estar aqui nessa ocasião, mas estaremos com o professor Baba Mário Filho, falando o mesmo tema, né? Falando sobre mediunidade na Umbanda e transe no candomblé e fazer essas correlações. Então, se organize, porque amanhã você vai pirar também, né? De tanta coisa que vai explodir sua cabeça, igual está acontecendo agora, né? A turma está falando aqui, professor, nossa, que aula incrível, nossa, quanto esclarecimento. É disso que se trata a teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira. É essa oportunidade de você se aprofundar nesses universos. Aqui a gente está falando dentro do contexto iorubá, mas você vai encontrar as cosmologias da cultura banto, da cultura jeje, do catimbó, da Jurema Sagrada, das umbandas, entre outras tradições que a gente vai entrar em contato ao longo dessa jornada de conhecimento. E olha só, as matrículas estão abertas para a turma 4, você consegue até 60% de desconto, um preço super especial para você não precisar deixar para depois. Você aproveitar agora e você fazer parte dessa turma e já começar a estudar com o professor Wagner. Pois é, o professor Wagner é o primeiro professor que vai te acolher ali na sua jornada de conhecimento. E aí, inclusive, eu quero deixar para o senhor, professor, dizer para nós aqui, né, por que é importante para a comunidade do Axé
simpatizantes, curiosos, interessados e religiosos passar por essa jornada de conhecimento, né? Ok, bom, então você me fez duas perguntas. Vou primeiro responder a relação ao livro, né? Essa forma de diagramação do livro foi uma forma muito interessante, inclusive foi feita pelo Márcio Freitas, que foi o diagramador, o capista, né, que fez o design da obra, e quando ele leu, ele falou, existe uma estrutura aqui no livro, né, que você fala, você conta o mito do gorro de Exu, né, para quem não conhece, é a história de dois amigos que são muito amigos e eles dizem que nada poderia abalar a amizade deles, né? E Exu estava por perto, ouviu, e para Exu não existe essa coisa de nada sempre, né? Exu sempre diz que tudo é relativo. Então ele passou com um gorro de duas cores, né? Vermelho de um lado e preto do outro, entre os amigos, e os amigos viram cores diferentes, né? Então, quando ele passou, depois que ele passou, os amigos começaram a comentar: olha aquele moço que bonito que passou com um chapéu vermelho, e outro diz: não, um chapéu preto. Aí eles começaram a discutir e no mito acabam brigando e se matando. Moral da história, Trágico. Exu diz: não existe verdade absoluta, cada um enxerga o mundo a partir do seu ponto de vista, né? E entender o ponto de vista que o outro pode ter um ponto de vista diferente é fundamental. Então, o Márcio Freitas, quando viu a estrutura do livro, pensou exatamente de fazer o livro também como essa ideia, né, de inverter, né, aquilo que, por exemplo, no fundo a gente tem uma orelha do livro que ela não está para dentro do livro, ela está para fora. Então, é exatamente uma inversão, né? A capa ela não tem uma orelha que entra no livro, mas é uma orelha que abre de forma contrária, criando um espelho, né? Ou seja, a verdade como fruto, né, desse espelho invertido. Então, foi muito legal, inclusive ganhou um prêmio a essa diagramação, né? E eu acho que ela traduziu muito bem a ideia do livro, né, que está dividido em três partes, como a gente viu, né? Um lado do gorro, como que o Exu é cultuado nos terreiros, o outro lado do gorro é como as igrejas neopentecostais veem Exu, né? E a terceira parte é a mitologia de Exu. Então, acho que um pouco isso para explicar esse formato do livro, O né? livro recebeu outro prêmio também, né? O livro em Ele si, né? recebeu também, o livro em si recebeu também dois prêmios, né? Um da Biblioteca Nacional e um prêmio também da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, ABU, né? Legal. E, Parabéns, e professor. obrigado. Bom, em relação ao curso, né, que você me perguntou, né, eu acho que é uma possibilidade de fato que a gente tem de pensar essas questões, né, questões relativas ao universo teológico, ao universo cultural, né, de um ponto de vista abrangente, né? Por isso que o curso ele não é apenas uma visão acadêmica e nem apenas uma visão, vamos dizer assim, religiosa. Ele é como Exu, né? Ele tem vários lados do chapéu. Então, a pessoa que entra nele, que começa a, a fazê-lo, ela pode ter as várias percepções, né? Que também não é não existe, inclusive, uma verdade que a gente possa dizer, olha, esse curso então vai produzir, vai te falar a verdadeira, os verdadeiros conceitos. Não, é um curso que coloca as várias ideias, várias possibilidades de entendimento, né, deste processo, né, que é a teologia e a cultura afro-brasileira. Então, ele é um convite para a pessoa refletir também sobre a sua prática religiosa, né? A gente sabe que essas religiões elas são marcadamente religiões de tradição oral, né?
Mas isso não impede que a religião possa também ser pensada de um ponto de vista acadêmico, de um ponto de vista da literatura escrita sobre ela, né? Até porque quando a gente vai, por exemplo, para a Nigéria, a gente vê que existem reitores de universidade que são babalaôs, né? Então, ou seja, a ideia de que existe uma tradição acadêmica separada, à parte, ou em contradição a uma tradição oral, é algo que nem África segue, né? Ou seja, é possível sim, né, a gente ter esse encontro, né, essa encruzilhada, né, de tradições religiosas com tradições reflexivas acadêmicas, e a gente possa pensar nisso como uma produção de conhecimento para além do próprio terreiro, sem nunca, né, destituir o terreiro como principal lugar, né, de reprodução desse conhecimento, né? Mas eu sempre lembro que grandes sacerdotisas, né, como Mãe Ania dizia, olha, eu quero que meus filhos tenham anel, né, de doutor no dedo, ou seja, que é importante também que as pessoas da religião, elas também sejam pessoas que possam discutir a sua cultura, né, o seu fazer, né, o seu conhecimento, né, em outros espaços para além do terreiro. E felizmente a gente vê que isto está realmente crescendo bastante, né? Hoje em dia a gente percebe a quantidade de pessoas de terreiro, né? E pessoas negras, inclusive, porque isso também é importante deixar registrado, né? Tendo acesso aos meios acadêmicos e produzindo também uma discursividade a partir da sua própria experiência, né? A partir da sua própria forma, né, de constituição, de ancestralidade. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que somar, né? Eu acho que o curso ele é um convite para a gente somar, para a gente se colocar nessa encruzilhada que nos ensina Exu, né? Uma pessoa que não sabe estar numa encruzilhada é uma pessoa que não sabe caminhar, né? Porque ao longo da vida a gente passa por inúmeras encruzilhadas. E se a gente não entender o significado da encruzilhada, né, a gente não entende que a vida é diversa, portanto, os caminhos são diversos, né? E Exu tem um chapéu de muitas cores e é preciso saber respeitar, né, o lugar das outras pessoas que estão vendo outras realidades, né? Ainda sobre isso, olha só, estão perguntando aqui a professora Patrícia Garcia, eu sou graduada no Uruguai, ela é do Uruguai e posso fazer o curso de pós-graduação? Você pode fazer o curso, a validação do MEC é para graduações no Brasil, então ele não vai ter validade de lato sensu aí para o seu país, mas você pode fazer ele na condição de curso livre também. Aí tem uma outra pergunta que eu vi aqui importante, da pessoa que fez curso técnico, aí não vai ter validade lato sensu. Então, veja só, para ficar bem claro, a validade lato sensu, que é de especialista reconhecido pelo MEC, é somente para quem tem graduação, né, concluída até o final dessa pós. Mas você pode fazer ele, o conteúdo completo, normal, como curso livre. Aí você vai ter uma certificação de curso livre ao final, independente de ter ou não graduação, tá bem? Então, acho que assim fica claro. E no link que você encontra aqui, fixado no chat, você vai ter todas essas orientações detalhadas, corpo docente, programa de conteúdo, você vai ter ali também esse link tanto aqui na descrição do vídeo como fixado no chat, tá bom? A Carol está nos acompanhando, que é a nossa responsável do sucesso do aluno. Você tiver alguma dificuldade agora, entre em contato com o WhatsApp dela, ela vai
te ajudar na sua matrícula, caso você precise, se não for simples para você. Professor, eu quero realmente agradecer imensamente mais uma vez o senhor ter conseguido encaixar na sua agenda essa troca tão especial, isso que é tão exusíaco, né? Então, como o senhor já comentou aqui hoje, fazer essa troca, isso eu penso que nós, como devotos e religiosos das tradições de culto a Exu, né? A gente está aqui honrando essa divindade, esse orixá, a partir do momento que a gente se predispõe a isso. Trocamos entre eu e o senhor, e aí mais de 500 pessoas participando ao vivo hoje aqui com a gente e recebendo, né, o resultado dessas trocas. O senhor tem ainda como responder uma duas perguntinhas do pessoal aqui? Sim, sim. Bom, uma pergunta específica do curso é se o curso aborda alguma temática sobre comida de orixá. Sim, tem uma disciplina só sobre cozinha de santo que vai ficar a coisa mais extraordinária, né? Bom, temos perguntas aí, Micaela, diretamente para o professor. Estão muitos perguntando sobre onde encontrar o livro. Veja, o livro ele é editado pela EDUSP, né, editora da Universidade de São Paulo, e você encontra, eu encontrei na Amazon. Então você consegue encontrar na Amazon com facilidade ou nas melhores e extraordinárias livrarias do Brasil, porque se não tiver esse livro, ela não é assim tão boa a livraria. E você pode encomendar em qualquer livraria também. Mas para E quem também, e também no próprio site da editora, da EDUSP. Porque o site da editora, da uma EDUSP, loja. né, a própria editora tem um site onde ela faz a venda direta para o Perfeito. interessado. E muitas vezes no site há descontos, né? Eu sei que recentemente ele estava com uma promoção, então isso ajuda também no caso da Quando compra. o senhor souber de promoção, o senhor avisa que a gente divulga. Ou se eles quiserem gerar um cupom de desconto, a gente divulga aí, né? Fala para eles gerarem lá um cupom de desconto Wagner e a gente divulga aí para ajudar os Eu alunos. acho que atualmente está com algum desconto, pelo menos estava até semana passada que eu consultei, estava tendo um desconto. Então é Aí, só ó. entrar lá. Aí, ó, a Júlia já colocou aqui no chat, ó. Tá aí o link direto da EDUSP para você adquirir seu exemplar. Maravilhoso. Vamos lá, tinha uma pergunta na tela e saiu, né? Professor, o Mário Marianu, qual a diferença entre a entidade cultuada na Umbanda para o Candomblé a respeito de Exu? É muito difícil falar de diferenças no genérico, né? Porque a gente sabe que cada terreiro, cada casa, cada comunidade constrói as suas diferenças a partir até de uma certa trajetória, né? Daquela comunidade. Eu no livro eu tento mostrar que mesmo quando a forma é diferente, né? Quando Exu se apresenta com uma forma diferente, certos princípios que norteiam a figura de Exu, o conceito de Exu, continuam ali, né? Então, muitas vezes o Exu de Umbanda, ele pode se apresentar em uma forma em que a princípio nos remete a uma certa ideia de que ele sofreu mais influência, por exemplo, do catolicismo, da demonização, porque muitas vezes ele se apresenta com nomes que são mais populares, como Exu Meia-Noite, Exu Sete Encruzilhadas, Exu Catacumba, Exu Cemitério, Exu Lodo, né? E aí eu no livro analiso esses nomes e eu tento mostrar exatamente que esses nomes, eles são nomes em português de um conceito que é Exu estando na fronteira dos universos, né? Então você pensa, Exu porteira.
A porteira é a porta, é a passagem, né? Exu lodo. O lodo é a transformação da terra na água, né? Quando você tem uma forma intermediária. Exu cemitério. Cemitério é aquele ponto limítrofe, né? Entre os vivos e os mortos. Exu meia-noite. Meia-noite é o limítrofe no tempo, quando um dia vira outro, né? Em que o hoje vira o amanhã, né? Ou o hoje, né? Antes de ser o hoje era o ontem. Então, todos esses nomes eles têm a ver com o mesmo princípio de Exu como o ser dessa fronteira. Então, o que eu tento argumentar é que, mesmo em formas tão diferentes que a gente possa encontrar Exu, seja na Umbanda, seja no Candomblé, certos princípios estruturais do conceito, da entidade, eles estão ali dados, né? Eles estão presentes, né? E, sobretudo, um que eu acho mais importante, né? Que é um argumento que eu uso para o fato de não entender Exu, mesmo da Umbanda, como um ser da dominação católica cristã sobre a agência africana. Eu tento inverter esse argumento, né? E eu inverto baseado em quê? Baseado numa simples ideia de que nessas religiões não existe o mal absoluto versus o bem absoluto. Então vamos supor, você vai um terreiro de Umbanda ou até de Candomblé e você encontra um Exu que aparentemente ele pode estar até vestindo cartola, capa preta, né? Enfim, ele pode até ter um comportamento assim. Mas quando você vai conversar com ele, e se você for pedir algo em benefício próprio ou de outra pessoa, saúde, equilíbrio, harmonia, emprego, resolução de qualquer problema, esse Exu ele vai fazer, ele vai trabalhar, né, nesse sentido de te ajudar. Então a pergunta básica é o seguinte: se Exu, dentro desse contexto, fosse o demônio, ele não agiria dessa forma. Por quê? Porque a gente sabe que o conceito de demônio, no sentido judaico-cristão, ele não tem mediação. Esse demônio ele nunca vai fazer o bem. Ou se ele fizer algo, vamos dizer, bom, ele vai ter uma cobrança rigorosa, inclusive há muito imaginário, né, que a gente vê de filmes, enfim, que a pessoa perde a alma porque fez um pacto com o diabo. Essas figuras nos terreiros, esses Exus nos terreiros, eles são pessoas que fazem uma agência do bem. Então, o que eu argumento no livro? Que se houve uma demonização do Exu, o Exu deu a volta por cima e produziu uma exusização do demônio, porque esse demônio judaico-cristão, ele baixa nos terreiros e continua fazendo o bem. Ou seja, ele pode fazer o mal se a pessoa assim o quiser, mas ele também faz o bem. Essa ideia de uma entidade que faz o bem e o mal, ela não é do conceito cristão, ela é do conceito afro-brasileiro. Então, o que eu argumento muito é que a gente pode olhar esse outro lado do gorro, né, de Exu, vendo que, no fundo, uma agência africana é que se sobrepôs a uma agência católica cristã. E essa agência africana é que impôs a sua forma de ler o mundo ao próprio cristianismo e não o contrário, né? Então, a ideia de que o Exu ele é bom para pensar isso. Ele é bom porque a gente percebe que mesmo quando ele tem uma forma aparentemente demonizada, ele está ali naquelas comunidades também produzindo bem. Perfeito. Acho que assim a gente consegue fechar de forma maravilhosa esse nosso encontro e reforçar aqui então para vocês que o link para a sua matrícula está disponível. Aproveite esse momento, né? Que você vai ter um grande desconto, grande oportunidade de entrar agora para
quarta turma da Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, estudar diretamente com o professor Wagner e acessar isso e muito, muito mais conteúdo. Professor, mais uma vez, gratidão imensa pela sua participação e troca especial. E eu quero falar com você que está nos acompanhando desde o começo do evento Ubuntu. Amanhã, então, a gente encerra o nosso evento com o tema mediunidade e transe. Eu e Baba Mário Filho falando desse assunto amanhã às 20 horas, ou essa sexta às 20 horas. E eu quero deixar o senhor com as últimas palavras, professor. Então, eu queria muito agradecer, Rodrigo, a oportunidade, né, da gente fazer, como você falou, essa troca, né? No fundo, a gente acabou fazendo também aqui um sacrifício, né? Eu digo que quando a gente empenha o nosso tempo, né, para ouvir e para falar, a gente está fazendo um sacrifício, né? A gente está Axé, fazendo um sacro ofício, né? Que é a ideia do axé. sacrifício. E que esse, então, sacrifício possa reverter, né, em coisas benéficas, né, para todos nós. Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todas as pessoas que estiveram aí com a gente, né, e espero que essas encruzilhadas, elas continuem existindo em nossas vidas, né, mostrando que é preciso esse respeito, né, como uma forma fundamental, né, da gente construir uma participação mais igualitária, enfim, aquilo que eu sempre digo que é o principal ensinamento que eu aprendi no terreiro, né? É na porta do terreiro que a gente aprende esses significados todos, né? Quando a gente abaixa a cabeça, porque tem um Mariô ali, né? E então, em forma de respeito, a gente compreende, né, que saber entrar e saber sair dos lugares é a grande sabedoria ancestral. Então, axé, Axé, umbuzo, Mojubá, Aroê, show. laroê. Gratidão imensa. Muito boa noite e até amanhã.